Meus amados empregadores e empregadoras desse lado doméstico, diante de todas as informações que eu tenho colocado sobre relação de trabalho em época de coronavírus, muito tem se perguntado: tá bom, Michele, mas o que eu vou fazer com o meu colaborador ou a minha colaboradora, os domésticos? Então, diante de tudo isso, nessa Rádio Patroa Especial, nós vamos falar sobre as relações de trabalho no seu âmbito doméstico, com coronavírus. O que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então fiquem ligados nesse vídeo de hoje que eu vou contar tudo pra vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele Coelho, advogada trabalhista, atuo em consultoria e compliance. E para você que ainda não se inscreveu nesse canal, vem aqui, se inscreve, põe lá, ativa o sininho das notificações que tem muito conteúdo legal ainda para vocês. Nosso compromisso aqui é sério em ajudar o maior número de empregador e empregadora, porque nós não vamos mais ter dúvidas em nossa área trabalhista e sim sempre assumindo risco. Antes de começar, primeira coisa, tendo em vista que muitas têm sido as alterações nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, de calamidade pública, então tudo pode ser alterado muito rápido e eu sempre, na melhor forma possível, vou manter vocês atualizados. Então sigam lá meu Instagram, @michelecoelhoadv, que todos os conteúdos de atualização rápida eu tô colocando tudo lá, colocando nos destaques, na minha página inicial, colocando em vídeos, toda forma de conteúdo que eu posso trazer para vocês, para acrescentar nessas alterações, vão estar lá, vão estar aqui no canal, então fiquem bem antenados. Nesse lado doméstico, nós temos, eu entendo, que duas questões. A primeira, vou dispensar meu colaborador, minha colaboradora? Ou não vou dispensar? Antes de tudo isso, que nós vamos falar uma coisa muito importante. Primeiro de tudo, veja se o seu colaborador ou a sua colaboradora estão naquela determinada zona de risco. Porque se eles estiverem nessa zona de risco, o que eu indico? Já libera. Agora vamos às perguntinhas para você chegar na sua decisão do que fazer com o seu colaborador doméstico. Primeira pergunta: não vou liberar o meu colaborador doméstico. O que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, que eu quero que você saiba: todas as faltas que esse colaborador ou essa colaboradora tiverem para exames e investigação da doença serão consideradas como justificadas, ou seja, não pode descontar do salário. Segundo ponto, flexibilizar a jornada de trabalho desse colaborador ou dessa colaboradora. Eu entendo que nesse momento de crise, nós devemos ter sempre uma conversa sincera com o nosso colaborador ou com a nossa colaboradora. E além de ver o nosso lado, eu também acredito que nós devemos também ver ou encontrar o lado deles. Então eu acredito que nessa flexibilização, o que nós precisamos ver? Qual que você julga ser o horário que não é o de pico do ônibus, para você entrar, sair, seja do ônibus, seja do metrô ou outra forma que ele venha a chegar no emprego? Eu acho que assim, ver com ele o que é melhor e adaptar isso à realidade de vocês. Então essa flexibilização eu julgo ser muito necessária em caso de não liberação desse colaborador. Um terceiro ponto: entregar ou deixar disponível um álcool em gel ou aquele álcool 70 também. Conscientizar esse colaborador ou essa colaboradora sobre a importância na higienização das mãos, na higienização dos acessórios, como tudo nessa fase deve ficar bem higienizado e qual a sua importância. Então eu acho que essa conscientização tem que ser bem forte. No meu Instagram, @michelecoelhoadv, eu tenho dicas super legais no meu destaque, que tá com uma pastinha, digamos, chamada Coronavírus, em que a minha amiga Amanda deu diversas dicas super legais para como se proteger no ambiente de trabalho. Então, vão lá, deem uma olhada, que eu acho super legal e de muita importância para quem não vai dispensar o colaborador. Nesse caso, também, se necessário, para um quarto ponto, entregue luvas e entregue máscara, principalmente se tem casos de suspeita dentro da casa
né, que esse colaborador ou essa colaboradora trabalha. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante sobre esses pontos da não liberação. Tudo que eu passei para vocês vale também para o colaborador ou a colaboradora que vão por dia na sua casa. Um exemplo, a diarista. Principalmente no que diz respeito à parte de higienização. Essa conscientização nesse momento é fundamental e de extrema importância pelo que eu vejo. Agora digamos que o seu colaborador ou a sua colaboradora pegaram, né, a doença do coronavírus. O que nós vamos fazer? Provavelmente vai ocorrer um afastamento por auxílio doença desse colaborador ou dessa colaboradora. Uma dica muito legal e importante é que no âmbito doméstico nós não precisamos aguardar aqueles 15 dias. Os domésticos, eles são afastados desde o primeiro dia. Para isso, você precisa ligar no 135, disponibilizar toda a documentação para o seu colaborador, pegar os devidos atestados e também, para acrescentar isso que eu estou falando aqui, eu vou deixar no link do e-social com todas as dicas referente a afastamento por INSS, tá bom? Agora, vamos a outra questão. Tá bom, Michele, eu quero afastar o meu colaborador. O que eu faço? Nesse caso, tudo que serve para o colaborador urbano também vai servir para o colaborador doméstico. Só que assim, tem muitas coisas, como por exemplo, home office, não dá para fazer. Férias coletivas, não sei. Então assim, eu vou trazer uma realidade que eu julgo ser mais adaptada para o caso de vocês no doméstico, tá bom? Primeiro ponto, adiantamento de férias. O que está sendo entendido pelo adiantamento de férias? É possível adiantar as férias desse colaborador ou dessa colaboradora do âmbito doméstico, mesmo se eles não tiverem ainda aquele período de 12 meses, chamado de período aquisitivo, que é quando você, digamos que conquista as férias, né? Conquista aquele mês de férias. Então, mesmo se ele não tiver conquistado as férias, é possível que você adiante essas férias. Para isso, você precisará avisar esse colaborador ou essa colaboradora com no mínimo 48 horas de antecedência. Agora, pagamento. Como que eu faço esse pagamento? O pagamento das férias, ele tem que ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, ou seja, até o 5º dia útil daquele mês seguinte, tá bom? O que foi definido diante disso? Para não ficar muito apertado, aquela gratificação de 1/3 das férias, é possível fazer o pagamento até a segunda parcela do 13º, que é no dia 20/12. Outro ponto que dá para usar, nosso segundo ponto, banco de horas. É possível fazer um acordo com seu colaborador ou a sua colaboradora para que esses dias que eles fiquem afastados sejam concedidos como banco de horas. Nesse banco de horas, eles vão ter que trabalhar em jornada extraordinária de até 2 horas, ou seja, eles trabalham 8 horas diárias, eles vão trabalhar 10 horas diárias, entendeu? Então, essa sobrejornada é de até 2 horas. Fora isso, eles podem compensar em até 18 meses, só que esses 18 meses não contam de agora, esses 18 meses se contam depois que o país sair desse estado de calamidade. Então, eles ainda vão ter, depois desse retorno, 18 meses para compensar esse banco de horas. Dicas minhas a vocês, meus amados empregadores e empregadoras. Tentem, no melhor cenário possível, fazer a conscientização da higienização, fazer termo, seja para banco de horas, seja para férias, escreve os seus dados, escreve os dados do colaborador doméstico e escreve o que vocês combinaram. Se não, no que vocês precisarem de dúvida, manda comentário, conta comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês em tudo o que vocês precisarem. Vou deixar, como sempre, o link do e-social aqui para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento daquele passo a passo que tem lá de como colocar as coisas no sistema. E contem comigo para o que precisar, tá bom? É só tudo isso. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau!